Olá, tudo bem? Hoje nós iremos falar da terceira geração romântica no Brasil. Essa geração é uma geração conhecida, muito conhecida dos brasileiros. E acredito que também na busca da identidade nacional, ela fez muitas mudanças, digamos assim. Ela trouxe uma poesia de engajamento social, diferente do que nós vimos até então, né, na outra poesia. Ela traz, inclusive, características bem próprias, bem específicas da geração, mesmo sendo romântica, mesmo estando dentro de um bojo, né, do romantismo com várias características gerais, ela traz algumas características bem específicas e bem interessantes da nossa realidade enquanto Brasil daquele período. Vamos lá. A terceira geração romântica, também conhecida como geração condoreira, porque inspirada naquela ave da Cordilheira dos Andes, condor, que voa muito alto, né? O conceito de liberdade, de voar alto, e também chamada de geração hugoana, pela inspiração e influência sofrida pelo francês Victor Hugo. Então, essa geração é uma geração de produção literária ou poética voltada para as questões mais sociais. Quais são, então, as características específicas dessa terceira geração? Mantém-se a liberdade de expressão e de criação também, do romantismo mais geral, mas vem aí o abolicionismo. O abolicionismo vai ser característico da produção literária desse período. A realidade social, ou seja, sai daquele idealismo, né, da natureza, do indígena e tudo mais, e volta-se mais para a realidade social. Descritivismo de paisagens, imagens exageradas, os usos de vocativos. A gente vai ver muitos chamamentos nas produções literárias desse período. Declamação e oratória. Essa poesia produzida aqui, ela tem um som ou um tom mais profissional, mais profético, aquela oratória mais de declamação, né, de chamar a atenção mesmo. A outra característica é a negação do amor platônico. A gente vai ter um pouquinho mais nessas produções do amor erótico mesmo, do amor mais carnal, mais real. Quero começar lendo um trecho dessa poesia muito importante chamada Navio Negreiros, produzida por Castro Alves, que é a principal figura desse estilo ou dessa geração, conhecido como poeta dos escravos, porque mestiço trabalhou incansavelmente pela causa abolicionista. Vamos lá? Estamos em pleno mar, doudo no espaço brinca o luar, dourada borboleta, e as vagas após ele correm, cansam, com turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar, no firmamento os astros saltam como espumas de ouro, o mar em troca acende as ardentias constelações do líquido tesouro. Estamos em pleno mar, dois infinitos, ali se estreitam num abraço insano, azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual o oceano? Nessa primeira parte a gente vê ainda um pouquinho, né, da idealização da natureza, falando do céu, falando do mar, de uma forma bem romântica mesmo, bem romantizada. Mas de repente ele vai olhar para o tombadilho do navio Negreiros, né? E aí ele muda toda essa produção, toda essa visão. De onde vem, onde vai as naus errantes, quem sabe o rumo, se é tão grande espaço? Nesse Saara os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Era um sonho dantesco, aqui ele se refere ao inferno de Dante, quando ele olha para o tombadilho do navio. Era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães, outras moças, mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoas vãs. Senhor Deus, aqui os vocativos, gente.
Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus? Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai as imensidades, varrei os mares, tufão. A gente pode ver aqui nessa última parte, né, do poema Navio Negreiros, um poema muito famoso, marcadamente na visão do africano, do negro no Brasil, marcando aqui a luta das etnias não só indígenas, europeias, mas principalmente negras, né, que é a nossa raiz. E nós vemos aqui esse tom, né, essa oratória, né, tão profissional, tão eloquente, de convencimento, né, de falar mesmo com muita fluidez, com força, para que se fixe, né, essa história. Então, eu quero falar para vocês que existem outros poetas também muito importantes desse período, como Souza Andrade, Tobias Barreto e Nabuco, Joaquim Nabuco. Porém, pelo tempo que nós temos, eu vou ficar falando apenas de Castro Alves. Apenas porque existem outros nomes bem interessantes que precisam também ser estudados, tá? Mas quero falar um pouquinho das características específicas de Castro Alves, o poeta dos escravos. Vamos lá? É importante notar que nessa fase a busca da identidade nacional não se deu apenas na questão das etnias indígenas, mas também estava focada na identidade negra do país. Então, esses autores, como Souza Andrade, Tobias Barreto, principalmente, que tratava da liberdade da escravatura e da liberdade religiosa, Joaquim Nabuco e Castro Alves escreviam mais sobre a realidade. Na verdade, eles preparavam o caminho para o realismo que vinha aí. E quais eram, então, as características de Castro Alves em sua poesia, em suas produções? O abolicionismo humanitário, era uma poesia mais patriótica e declamatória, descritivista, uma descrição plástica da natureza. A sensualidade e o erotismo vêm em negação àquele amor platônico, tá? Mas permanece aí o sentimento exagerado. Isso aí é uma tônica, digamos assim, de todo o romantismo e prevalece em Castro Alves também. Quero ler também com vocês um trechinho de Canção do Africano, e eu acho importante que vocês possam, juntamente com o professor de vocês, fazer a análise dessa poesia, que é bem importante também para esse período, né? E hoje, como nós vivemos também uma espécie de descolonização, né, que é resquício ainda desse período histórico, é importante que vocês conheçam. Canção do Africano. Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo seu canto, e ao cantar corre-lhe em pranto saudades do seu torrão. Torrão aí, terra, né? Entendam como terra. De um lado, uma negra escrava, os olhos no filho crava, que tem no colo a embalar, e a meia voz lá responde, ao canto e o filhinho esconde, talvez para não escutar. Minha terra é lá bem longe, das bandas de onde o sol vem. Esta terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. Vejam aí também nesse trechinho, onde ele fala que o Brasil é bonito, né? A terra que ele quer bem está lá, mas ele continua falando das belezas locais, da beleza do Brasil. O sol faz lá tudo em fogo, faz em brasa toda a areia. Ninguém sabe como é belo ver de tarde papa ceia. Então, esse trechinho aí para ficar o gosto pela literatura do Castro Alves, que vocês possam ler. Aquelas terras tão grandes, tão compridas como o mar, com suas poucas palmeiras, dão vontade de pensar. Lá todos vivem felizes, todos dançam no terreiro, a gente lá não se vende, como aqui só por dinheiro. O escravo calou a fala, porque na úmida senzala o fogo estava a apagar. Esse trecho também, para concluir, né, a nossa passagem por aqui, a nossa fala sobre o ultrarromantismo, aliás, desculpem gente, sobre a terceira geração romântica, condoreira, de poesia engajada, que trata das questões mais reais, né, das questões abolicionistas. Muito obrigada, espero ter contribuído também com vocês até aqui e temos uma atividade a fazer. Vamos lá?
Leia os 2 trechos da poesia de Castro Alves. Texto 1. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Texto 2. Na selva sombria de tuas madeixas, nos negros cabelos de moça bonita, fingindo a serpente que enlaça a folhagem, formoso enroscava-se o laço de fita. Sobre esses versos e seu autor, podemos afirmar. Aí nós temos os trechos aí, e como o tempo também não nos permite, vou dar a resposta a vocês. Letra E é a resposta e não há uma linguagem rebuscada, tá? E é isso aí, gente. Ficamos por aqui. Obrigada mais uma vez, fiquem bem e até a próxima. Tchau e um abraço.